Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo introdutório. E nessa aula com vocês, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Então eu vou criar um fluxo com vocês, um fluxo básico de atendimento, que eu chamo de fluxo de atendimento infinito, que ele vai ficar respondendo o lead infinitamente, sabe? A pessoa mandou alguma coisa, ele vai responder, tá bom? Então aqui com vocês eu vou criar ele no Omnichannel, né? Mas em qualquer, se você criar ele no WhatsApp, no Instagram, em qualquer plataforma, segue tudo a mesma ideia, beleza? Bom, então a gente tem um fluxo aqui e a gente tem duas maneiras de começar ele, tá? Quais são as maneiras? A gente pode, na primeira mensagem, na primeira interação que o usuário tiver, a gente pode colocar um bloco de pergunta e mandar alguma mensagem, como uma saudação, por exemplo, seja bem-vindo ao Botify, né? No caso, você colocaria seja bem-vindo ao nome da sua empresa, e aí você consegue fazer uma descriçãozinha, alguma coisa do tipo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Sejam bem-vindos ao Botify. Sejam bem-vindos ao Botify, tá bom? Por que isso? Porque como é um fluxo que a gente já vai começar a utilizar inteligência artificial, a gente precisa sempre salvar a resposta do usuário para a gente entregar isso para inteligência artificial gerar a resposta, tá? Vou mostrar para vocês como funciona que vai ficar mais claro. Então, sempre que a gente seguir essa ideia de colocar uma pergunta introdutória aqui, um bloco de mensagem, a gente tem que salvar a resposta do usuário para um campo. Eu sempre aconselho vocês criarem um campo pergunta mesmo, porque fica mais didático, fica mais fácil. Tá vendo aqui? Vocês veem que eu não tenho essa variável pergunta criado, né? Então, o que acontece? Eu digitei o que eu quero aqui, pergunta, é só eu clicar aqui embaixo, ó. E aí já vai ter os tipos de variáveis, a gente quer em texto, tá bom? Então, beleza. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá mandando, a pessoa vai mandar alguma interação, né? Tipo, lá, a gente vai mandar seja bem-vindo ao Botify e vai esperar uma resposta da pessoa. E quando ela responder, a gente vai salvar a resposta dela aqui, ó, em pergunta, que é a variável que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, depois disso, a gente já consegue colocar inteligência artificial para responder. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai puxar um bloco, ação. E como eu mostrei para vocês, a parte de inteligência artificial fica em integrações. Então a gente tem aqui, eu gosto de usar o OpenAI, então é o que eu mais uso aqui, 99% dos casos eu uso o OpenAI. Então a gente tem aqui, ó, editar ação e a gente consegue escolher uma dessas ações. Como que a gente faz para gerar uma conversa? A gente vai usar a primeira opção aqui, ó, criar conclusão de bate-papo. E aí aqui dentro a gente já tem as opções que eu vou explicar para vocês, tá? Em mensagem do sistema, que é a sua primeira opção, a gente vai colocar o que a gente chama de prompt, que é nada mais nada menos que o treinamento da IA. Então, quem ela vai ser, como ela vai se comportar e quais dúvidas ela deve tirar, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Você será o atendente do Botify, uma plataforma de automação com inteligência artificial. Preciso que tire todas as dúvidas dos usuários, tá bom? Aqui ele não sabe teoricamente o que é o Botify, né? A gente só introduziu ele que o Botify é uma plataforma de automação com inteligência artificial. Então, assim, ele não vai dar nenhuma resposta profunda, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é o treinamento, aí você vai colocar o nome do seu atendente, como que ele deve agir, os processos de treinamento. A gente vai ter um módulo mais avançado ensinando engenharia de prompt, que é isso aqui, e aí vocês vão conseguir entender como que a gente monta essa estrutura de uma forma melhor, tá? Para que a inteligência artificial consiga trazer o que a gente precisa de uma forma humanizada, beleza? Nesse bloco de mensagens é onde a gente vai colocar aquela variável de pergunta. Porque o que acontece? Nesse bloco de A, para vocês entenderem, ele vai receber uma pergunta e vai gerar uma resposta. Então, por isso que a gente precisa colocar aqui aquela variável. Como que a gente faz? A gente clica aqui, ó, do ladinho e vai ter as variáveis. Essas variáveis são padrões, tá vendo? Campo do sistema, então sempre vão estar criadas. Mas se você vir aqui, ó, colocar pergunta, é a variável que a gente criou antes, tá vendo? Ó, campo personalizado, pergunta.
Ele vai estar aqui, deixa eu só salvar aqui. E é o que a gente salva no bloco de questão aqui, tá vendo? Ó, sejam bem-vindos ao Botify, salva a resposta em pergunta. E é essa pergunta, essa variável no caso, que a gente manda para dentro da inteligência artificial aqui para o bloco de ação, beleza? Esse lembre-se da história, eu sempre aconselho deixar em sim, tá? Porque é o histórico da conversa. Então a inteligência artificial precisa lembrar do histórico para ela ter um contexto do que ela deve responder e como ela deve responder, beleza? Aqui é o modelo da IA. Por padrão, ele tá o GPT-4o Mini. E eu não aconselho vocês trocarem. Porque a gente tem o GPT-4o, que ele é um pouco superior, só que a diferença, ele é muito pouco superior para a diferença de preço, tá? O GPT-4o Mini, pelo menos na data de lançamento, ele era 30 vezes mais barato do que o GPT-4o. Então, assim, se você vai gastar $5 por mês com o GPT-4o Mini, você gastaria mais de $100 com o GPT-4o e a diferença na resposta não é tão grande. Então, por isso que eu não aconselho trocar, tá? Por padrão, ele é o GPT-4o Mini, mas se você quiser trocar, você vai escrever o nome dele, ó. Tá vendo aqui no fundo a gente tem um exemplo. Então, você vai escrever GPT-4o, opa, 4o, e aí ele já vai estar usando o 4o, beleza? Se a gente deixar ele apagado, vai ficar o 4o Mini, que é o que eu aconselho para vocês, tá bom? O que a gente tem aqui? Funções. Eu vou abordar numa aula mais para frente, porque já é uma coisa mais complexa, que vocês não precisam entender agora. Agora a gente tem uma parte muito importante, que é o máximo de ficha. O que são esse máximo de ficha? É os tokens que a sua IA usa para gastar, para gerar a resposta. Então, quando a gente vai adicionar um crédito na OpenAI, a gente tem a tabela de preço por 1 milhão de token. Então, 1 milhão de token custa $1. Por exemplo, eu não lembro agora de cabeça quanto que custa no GPT-4o Mini, mas só para vocês entenderem. Então aqui a gente coloca o limite que a gente quer que a OpenAI gere de token em uma resposta. Os tokens, basicamente, um token é equivalente a uma sílaba ou 2 caracteres, tá? Basicamente, não é sempre que é essa regra, mas ele respeita geralmente dessa forma. O que eu aconselho vocês deixarem aqui? De 90 até 110, tá? Porque ele não fala muito, não fica aquele texto extenso de 10 respostas que ele deu e fica humanizado. Eu gosto dessa forma, beleza? Aqui em temperatura é muito importante também. O que a gente vai alterar aqui? Por padrão ela vem em 1 e a gente consegue ir diminuindo aqui. Como que funciona? Quanto menor for a sua temperatura, mais fielmente ele vai seguir o que tem em mensagem do sistema. Então eu vou dar um exemplo. Se você tem um prompt aqui, que ele está muito bem estruturado, com o processo de atendimento, o jeito que ele deve seguir, uma sequência de perguntas, uma sequência de respostas, o ideal é você deixar isso aqui menor, porque ele está muito bem estruturado aqui. Então você pode deixar 0.4 e 0.5. Agora, se você está fazendo algum trabalho que o atendente pode ser mais criativo, ele é mais livre para dar respostas mais variadas, a gente aconselha deixar em 0.8 ou até 1, tá? A ideia é ele sempre vai seguir o que está aqui, então mesmo que ele dê uma resposta mais variável, vai ser dentro do que está aqui na mensagem do sistema no treinamento dele, tá bom? É basicamente isso aqui, o resto vocês podem ignorar, e aí ele vai trazer a resposta aqui. Então o que a gente vai fazer? Ele tem aqui, ó, o prompt, né, que é o treinamento dele, e a mensagem. Para a gente obter a resposta, a gente tem que colocar um valor teste. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar um olá. E eu vou descer aqui e colocar em solicitação de teste. Aqui ele vai carregar e vai gerar a nossa resposta. Beleza, aqui ele gerou a resposta. Então não assusta, tá? Parece que é um monte de coisa, mas você não precisa entender nada disso. Você só vai ver aqui, ó, que ele gerou aqui, ó. Olá, como posso te ajudar hoje? Se tiver alguma dúvida sobre automação com inteligência artificial ou sobre o Botify, fique à vontade para me perguntar, que foi o que a gente colocou aqui em cima, né? Então o que você vai fazer? Gerou, colocou para solicitar, apareceu tudo isso aqui, procura onde está a resposta, né? Então tá aqui, ó, content e tá a resposta dele. Geralmente sempre fica nesse content. E aí você vai fazer o quê? Você vai clicar na bolinha, tá vendo? Você clicou e no fundo ficou azul, né? Você escolheu.
E você vai escolher um campo personalizado para salvar essa resposta. Igual a gente salvou a pergunta do usuário naquele bloco de pergunta, a gente vai salvar a resposta. Então eu aconselho sempre deixar como resposta também, ó, padrão. A gente não tem criado, então a gente vai clicar aqui e selecionar a opção de text. Beleza? E adicionar. Então, o que a gente fez aqui? Sempre que a IA gerar uma resposta, essa resposta vai ser salva no campo, na variável, né, no campo personalizado resposta aqui, beleza? Então, certinho. Aqui que a gente está fazendo aqui, recapitulando, a gente está mandando uma mensagem para o usuário, a gente salva a resposta dele na variável pergunta e dentro do bloco da inteligência artificial a gente coloca a variável pergunta para a inteligência artificial receber a pergunta do usuário e a gente salva a resposta que a inteligência artificial dá na variável resposta, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Se a gente puxar aqui, a gente vai colocar para ir para. Qual que é o motivo da gente estar fazendo isso? É porque eu disponibilizei aquele template para vocês de divisor de texto. Ele não está instalado aqui, então vai ser até bom que vocês vão ver como a gente faz esse processo de instalação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou sempre publicar aqui para deixar tudo salvo e vou clicar aqui ó, no meu perfilzinho, que eu vou voltar para a parte inicial, beleza? Então eu vou descer aqui, ó, vou vir em modelos prontos. Eu vou procurar aqui, ó, divisor de texto. Tá bom? Coloquei o divisor de texto, instalar, próxima etapa, vou escolher o fluxo, então aqui ó, aulas, que é o fluxo que eu estou usando para vocês, e instalar agora, beleza? Vou colocar aqui para abrir o bot. Perfeito, a gente já voltou aqui para o fluxo que a gente estava, então eu vou vir aqui ó, em editar fluxo, e aqui no bloco de ir para agora, eu vou selecionar subfluxo ou nó. E aqui eu vou ter aqui ó, o subfluxo divisor de texto, tá bom? Para que é isso? É o que eu expliquei para vocês. Um humano, a gente não responde uma mensagem desse tamanho enorme com 5, 6 linhas de uma vez. A gente vai picando ela. Então o divisor de texto faz isso. Sempre que tiver um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ele vai dividir a mensagem, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente colocou da IA pro divisor de texto, a gente vai vir aqui, ó, continuar para a próxima etapa e vamos ligar de volta na IA. Então dessa forma a gente já vai ter um fluxo que ele vai responder a pessoa infinitamente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que ele funciona. Pessoal, então como a gente está aqui no Omnicanal, a gente consegue testar ele clicando aqui ó, em visualizar e visualizar em pop-up, tá? E vai abrir essa caixinha aqui e a gente consegue testar ele, tá? Ele vai mandar essa mensagem inicial que a gente colocou, ó, sejam bem-vindos ao Botify, e eu vou colocar aqui o que é o Botify. Como eu mostrei para vocês, a gente colocou um treinamento bem simples, então ele não sabe realmente o que é o Botify, então ele vai gerar uma resposta de acordo com o que a gente colocou aqui, ó, é uma plataforma de automação que utiliza inteligência artificial, não sei o que foi o que a gente colocou aqui naquele treinamento, tá bom? Só que como vocês podem perceber, ele já traz tudo separadinho. Então sempre que tem um ponto, ele quebra a mensagem para baixo e assim por diante. Então aqui no caso ele quebrou em 4 partes. E o motivo que eu chamo isso aqui de fluxo infinito é que se eu perguntar alguma coisa, ele não tem essa informação, né? O que eu consigo fazer com ele. Ele não tem essa informação que a gente não colocou no treinamento, como eu mostrei para vocês, mas só para vocês verem. Ele vai me responder novamente, tá? Então é por esse motivo que eu chamo ele de fluxo infinito. Sempre que alguém perguntar alguma coisa, ele vai estar respondendo. Então é bem simples de fazer. A gente colocou 3 blocos e a gente já tem um fluxo infinito de uma IA que vai responder seus clientes sempre. Até o cliente parar de mandar mensagem, ele não ter dúvida, é esse fluxo aqui vai ficar respondendo ele, beleza? E é isso.